Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, vídeo de número 109, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. E aqui é a questão de número 33. Então, vejamos bem a comparação que Allan Kardec aqui faz. Aqui já é uma comparação só para só para a gente ver, né, essa desigualdade. Então diz ele assim: se a razão repele, olha só, se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infringidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero. Então, se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus, então como que se explica? A mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Então, observemos que só mesmo através do Espiritismo, para obter esse consolo, porque é impossível. Como se explica essas situações todas, se Deus, através da sua bondade, do seu amor, né, um Deus é até difícil dizer, né? O que nós temos que analisar, como Kardec aqui mesmo está dizendo, se a razão repele. Então, se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, porque muitos creem nessas penas irremissíveis e também nessas penas perpétuas e absolutas. A maioria, podemos dizer que a maioria não, praticamente todas, menos a doutrina dos espíritos, né? Muitas vezes infringidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero. A mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. A doutrina dos espíritos, as leis divinas, esclarecidas pelos bons espíritos, dessa forma nos esclarece, dessa forma nos consola,
Por isso, a questão de número 34, parece que não, mas já dá um salto para a questão de número 34. Olha só para você ver. A pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. Então, sempre soubemos que a pluralidade das existências sempre foi uma das leis assim mais importantes reveladas pelo Espiritismo. Porque através da pluralidade da existência vem a prova da imortalidade da alma. Através da imortalidade da alma vem a lei de causa e efeito, de ação e reação. E é óbvio, o arrependimento, o perdão, a oportunidade de se regenerar. Mas é preciso entender que apenas o Espiritismo assim nos esclarece. Porque até então, as outras religiões, com todo respeito, têm transmitido, têm passado aos teus adeptos dogmas completamente diferentes. Quando as penas, todos nós sabemos o que acontece com aqueles que são punidos perpetuamente, né? Aqueles que são agraciados, enquanto uns perpetuamente no inferno, outros agraciados pelo paraíso. Que Deus injusto, que Deus, de certa forma, assim, sem amor, né? Então, a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Então, a necessidade e a realidade, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Todos temos o direito de nos redimir, né? Todos nós temos o direito de nos arrepender. Isso faz parte dos desígnios das leis de Deus. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Então, através dessa oportunidade, né, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Essas anomalias estão relacionadas não só às desigualdades de casta, de etnia, não só às desigualdades, essas anomalias não estão relacionadas também só às anomalias, às desigualdades social, econômica, e sim em todos os sentidos, as anomalias da cultura, do caráter, as anomalias do orgulho, do egoísmo, essas anomalias relacionadas às desigualdades
com relação tudo aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer, praticou ou deixou de praticar. As diferenças de posição social, tá vendo só? É o que nós estamos comentando, mas de uma outra forma, mais abrangente. Então, as diferenças de posição social, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece com muita clareza o porquê, não só dessa situação social, mas todas as outras posições, todas as outras desigualdades. Sei que o Espiritismo, ele possui resposta para tudo. Olha uma outra aqui para você ver, ó. As mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis a alma as existências breves. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece a importância das mortes prematuras, né? Que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma às existências breves. Às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas se revoltam, mas nada acontece sem que os desígnios das leis do Criador não esteja ali em meio a todos aqueles acontecimentos. Então, a doutrina dos espíritos tem resposta para tudo isso, dentro das leis de causa e efeito, como nós já comentamos algo a respeito dessa causa e desse efeito. Essa lei de causa e de efeito também nós podemos classificar como um processo relativo, porque encontrar a causa é meio que difícil, como já tivemos a oportunidade de dizer, que pode ser que tenhamos noção muito vaga a respeito do efeito. Pode ser que tenhamos, mas é muito difícil mesmo assim. Agora, se é muito difícil a respeito do efeito, imagine da causa. Porque por detrás da causa existe um número inimaginável de processos que o indivíduo ali naquele emaranhado atrelado se encontra, que nós já tratamos em parte. Então, para ter conhecimento realmente da causa e do efeito, apenas os espíritos evoluídos, apenas Deus, apenas Jesus, porque não é fácil. Mas a doutrina dos espíritos, ela nos consola. Nos consola da seguinte forma, nos provando a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a oportunidade de ressarcir-se os débitos, a oportunidade de novos reencontros, né? A crer no futuro. Aqueles que têm conhecimento dos desígnios de Deus, eles
crê no futuro, mas não no futuro aqui no corpo físico, mas sim no futuro, na imortalidade, dentro da pluralidade das existências, e por aí em diante vai. Então, olha só, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, existe até isso, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais. Mas por que existe a desigualdade de aptidões intelectuais e morais? Devido ao nível que nós nos encontramos, devido ao fato do livre-arbítrio que nós classificamos em partes relativo, justamente por nós ainda não sabermos administrar esse livre-arbítrio. Você sabe por que nós acrescentamos em partes relativo? Porque no nível que nós nos encontramos, nós ainda não conseguimos administrar o livre-arbítrio. E justamente por nós não sabermos administrar o livre-arbítrio, é que cometemos as arbitrariedades. Olha para você ver como que é interessante as coisas. É por isso que cometemos as arbitrariedades. É por isso que nós infringimos as leis de Deus. É por isso que nós desrespeitamos as pessoas alheias, desrespeitamos o nosso próximo, desrespeitamos as leis vigentes e regentes aqui na Terra. É justamente por nós não sabermos ainda administrar o livre-arbítrio. Então, por exemplo, um ser igual o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila Meimei, e seres desse nível. Esses, sim, são detentores do livre-arbítrio. Por quê? Porque o nível evolutivo o qual cada qual se encontram faz deles merecedores e do conhecimento que eles possuem, o controle que eles possuem. Então, eles possuem, assim, um controle administrativo que nós ainda não conquistamos devido ao nível que nós nos encontramos. Então, pela ansiedade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, aqui, número 5, no número 5º, né? Quer dizer que se nós voltarmos lá no número 5º, nós conseguimos entender um pouquinho mais. Mas aqui dá para a gente analisar. Pela ansiedade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, as aptidões, as tendências, os desejos, o gosto, né? O que nós aprendemos em existências anteriores, o que nós aprendemos também na erraticidade, através dos estudos, porque aqueles espíritos que possuem merecimento, eles estudam bastante no plano espiritual, na erraticidade, para depois
mergulhar-se novamente no corpo físico. Nós temos conhecimento de que vários espíritos, eu só não vou citar o nome de alguns espíritos, para não ficar em falta com outros, mas nós temos conhecimento de que muitos espíritos, assim, gênios, espíritos missionários, esses espíritos gênios, considerados gênios, e também considerados missionários, eles se preparam décadas e décadas na erraticidade para depois vir até nós através do corpo físico, através da reencarnação, aliás. Porque encenar-se no palco da vida não é para qualquer um. Eu posso dizer com esses termos, isso aqui não é fácil. Viver aqui na Terra não é fácil, não é brincadeira. Não é brincadeira. Aqui é o orai e o vigiai que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou 24 horas constantemente. Agora eu te faço essa pergunta: quem consegue aqui no corpo físico viver orando e vigiando? Agora, veja bem, gente, viver como Jesus nos recomendou, orai e vigiai, não é a pessoa ficar Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, Santa Maria, 24 horas na boca. Isso não resolve nada. É o orai, o vigiai, no comportamento, nas atitudes, disciplina, disciplina, disciplina. A pessoa não deve nem exceder, né? E nem ser menos. O que isso quer dizer? Tem pessoas que excessivamente são felizes. Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ela sorri demais, é uma pessoa muito feliz. Então, é tido aqui na Terra isso por felicidade, a pessoa que sorri demais. Mas nem sempre. Nós temos que entender que a depressão, ela se manifesta através de 1 milhão de formas. Então, tem aquelas pessoas que são felizes demais. É uma fuga. É uma forma dela mascarar aquele quadro. E também o inverso. Então, nós sabemos que tanto a pessoa extrovertida e a pessoa introvertida, em excesso, não deixa de ser um transtorno, não deixa de ser uma depressão, não deixa de ser uma perturbação e podendo ser também até uma perturbação obsessiva. Então, é o mesmo caso aqui. Pela ansiedade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. É aquilo que já tivemos oportunidade de dizer. Desejas saber quem você foi? Quem? E não que. Olha no espelho. Analise as tuas atitudes e anote teus comportamentos e anote. Não adianta a pessoa querer ser o que não é. Mas não adianta, nesse caso, não adianta a pessoa querer ser o que não foi. Não. Não adianta que a pessoa querer ser o que não é. Porque é o presente. O passado é o presente. É só a pessoa olhar no espelho que ele vai conseguir se identificar com a sua natureza.
Então, o orai e vigiai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é relativo. Por que é relativo? Porque a pessoa precisa se compenetrar bastante na seriedade, na responsabilidade. E quando se fala responsabilidade, é em todos os setores da vida. Agir no processo homogêneo, tanto mentalmente quanto fisicamente, no auxílio mútuo uns aos outros, mas mútuo entre uns aos outros não é só com os humanos, e sim em harmonia com todos os reinos, mineral, vegetal, animal e por aí em diante vai, né? Então nós vamos gravar mais um vídeo.